I want to welcome everybody to the 10th presentation of our camp. Quero dar as boas-vindas a todo mundo à nossa 10ª apresentação dessa campal. So the remaining 3 presentations are Q&As. As próximas 3 palestras vão ser perguntas e It's our hope respostas. that the 5th speaker, Aaron, will join us tomorrow. Nós esperamos que o nosso 5º palestrante, o Aaron, se junte a nós amanhã. That's based upon the assumption that he can, that all the technical things work. Baseado na questão do técnico, da tecnologia, se funcionar. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te For- agradecemos for blessings that you give and that we receive. pelas bênçãos que tu dás e nós recebemos. Despite all the excitement and joy of this camp, Independentemente de toda a alegria nessa campal, we pause for a moment to acknowledge that this is the day of preparation. nós paramos por um momento para reconhecer que este é o dia de preparação. As much as this is the millennium of preparation, Mesmo que esse seja o milênio da preparação, please guide and direct us por favor, nos guie e nos as you lead direcione us into heavenly places. ao nos guiares para lugares In celestiais. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. So, I guess I'm going to do a bit of speaking, but it's going to be slightly interactive as well. Eu acho que eu vou falar um pouco, mas também vou tentar interagir. I may ask some of the other speakers to answer some questions. Talvez eu vou pedir aos outros palestrantes para responder algumas perguntas. They'll do that from the congregation, not from up front. For this E eles vão class, fazer isso de onde estão if they do say sentados something. e não aqui na frente, se for necessário eles falarem. So, as has been observed and commented several times now, Tal como foi observado e comentado várias vezes, both in the form of studies, private and public conversations, and testimonies, tanto de forma privada como em testemunhos, including the 2 testimonies that we had this morning, incluindo os 2 testemunhos que tivemos essa manhã, we have approached the subject of the Sunday law in a very different fashion than the movement has dealt with issues in the past. nós abordamos a questão da lei dominical muito diferente de como foi abordado no passado essas questões. The subject or the question regarding who and what represents the movement Porque essa pergunta de quem representa o or how movimento movement positions are established ou como são estabelecidos os for many of you posicionamentos do seem movimento, to be in flux. a They maioria haven't de been decided, they're vocês still being worked out. deveria saber que isso ainda está decidido, ainda estamos So I trabalhando understand nisso. people's concerns, their consternation, their worry. Então, eu entendo a preocupação das pessoas. Some of the fears that you have are unfounded. E algumas coisas que vocês acham que Others ainda are não estão legitimate. fundadas, mas outras já são I understand legítimas. people's concerns. Mas eu entendo a preocupação de algumas So the ones pessoas. that are unfounded, Então, aquelas que ainda não estão fundadas, you need to begin to look at things in a better way, in a proper way. vocês precisam começar a enxergar as coisas de uma forma melhor, mais apropriada. The genuine concerns that are being raised. E as preocupações genuínas que têm You sido need to work with perguntadas, us vocês precisam trabalhar em with conjunto God, conosco, really, em conjunto com so Deus, that we understand what God's will is for us. para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para nós. So we all know the story of the 5 speakers, Todos nós sabemos a história dos 5 the issues that you've palestrantes, had dealing with various messages.
os problemas que eles tiveram ao lidar com várias and the criticism mensagens that I've received in not only allowing it to be handled this way, e a crítica que eu recebi, não só porque eu permiti que isso fosse manejado dessa forma, but I think for some people they view it that I've abandoned my responsibilities in some shape or form. mas algumas pessoas também acham que, de alguma forma, eu abandonei as minhas responsabilidades. All of those emotions as growing pains. Mas eu vejo todas essas emoções como dores de crescimento. So these speakers, however they were selected, Então, esses palestrantes, seja como for que eles foram escolhidos, had very different ideas about the waymark that we call the Sunday law. tinham ideias muito diferentes do marco que a gente chama de And lei I dominical. it prudent, E eu achei prudente even correct, to e take a até different correto approach than we've done in the past. de abordar de uma forma diferente que nós fizemos no passado. Because several points needed to be made. Porque alguns So they pontos were left to precisavam ser teach and preach feitos. untrammeled anything that they wanted to. Porque eles precisavam tratar e precisavam ser domados um Once pouquinho that naquilo work que had eles been done, iam falar. E uma vez I asked que them to esse come trabalho foi together feito, eu pedi que eles se and to juntassem try to understand what points we held in common and what points we disagreed with. que pontos eles tinham em comum e que pontos eles So discordavam. in order to do that, I asked two questions that you're all familiar with. Para poder fazer isso, eu fiz duas perguntas e vocês já estão familiarizados com elas. Why is the Sunday law Por que é que a lei dominical connected está conectada to an election? a uma eleição? And why this election? E por que essa eleição? That being 2024. Isso sendo 2024. I asked people in the movement that question, and most people weren't able to answer well. Eu fiz essa pergunta a várias pessoas no movimento e não conseguiram me responder bem a isso. And that concerned me. Isso me preocupou. Most people, in fact, every person that I've spoken to in the movement believes that the Sunday law is connected to this election. Na verdade, a maioria das pessoas com quem eu já consegui conversar nesse movimento acredita que a lei dominical está conectada a 2024, mas que não So sabem we por set quê. to the task of trying to develop proofs or arguments of why this was the case. Então, nós tentamos nos dar essa tarefa de tentar desenvolver e responder o porquê que esse seria o caso. So I'm going to briefly go through those proofs that you've already heard. Então, eu Takže vou pôjdem brevemente trošku, passar por esses pontos que vocês já ouviram. keď cez tieto pojmy, ktoré ste už počuli. So, first one, just in the order that I have them, is Daniel 6. Então, o Prvý primeiro, je na ordem Daniel 6, que prvý Familiar with dôkaz. the story of Daniel 6. tenho, Všetci é poznáte Daniel príbeh. 6. And in order to use that chapter, Na to, aby E ste para počuli tú usar esse kapitolu, capítulo, aby sme zodpovedali túto like otázku, all stories, tak ako všetky príbehy, all stories that you go to, všetky príbehy, cez todas ktoré as idete, histórias para you a have qual to a ask gente of the vai, story, the person, the author, musíte a gente sa tem que pýtať perguntar sobre o autora toho autor príbehu the right question. a pravú pergunta otázku. correta. Wrong question, you'll get the wrong answer. Ak sa spýtate zlú Se você pergunta a coisa otázku, errada, dostanete você zlú vai ter a odpoveď. resposta errada. Takže E keď quando eu napíšem digo zlú, errado, It will be inappropriate because the Bible cannot lie. a Bíblia, Bíblia ela não nemôže pode klamať. mentir. About chapter 6, E se você faz uma pergunta sobre o Keď capítulo sa spýtame 6, otázku o kapitole 6,
Você precisa de uma So you can resposta give you an correta. answer that doesn't help you. Dajte to Poderia odpoveď. receber uma Correct resposta. question. Everybody's hearing me. I hear you. So Yes, I know. I don't know what to the reason do. we would go to chapter 6 Então, se a gente for para o capítulo 6, is because we would notice é porque a gente consegue ver chapter 1, chapter 2 and chapter 3 que o Takže capítulo žili by 1, 2 can e be 3 paralleled to Revelation 14. pode ser paralelo So you can parallel ao capítulo 14. Então, a gente pode fazer um Daniel 1, 2 paralelo, and 3 Daniel 1, 2 e 3, with Revelation 14 com Apocalipse 14, with the three angels' messages. com as 3 mensagens angélicas. Elder Terry's already described that. A anciã Terry, ela já If you're descreveu not isso. familiar with that, E se vocês you não go estão to familiarizados previous com isso, studies ou vocês podem ir para estudos or anteriores, research it yourself. ou procurar por And the vocês way you do mesmos. that is you look for keywords or links A forma de fazer isso é procurar palavras-chave ou that people links. use these hooks. Algumas pessoas usaram isso como âncora. Can I You need to translate now? find a hook in each story, Daniel and Revelation, Musíme E em nájsť cada história, Daniel v e každom Apocalipse, príbehu nejaký to prepojovací verify článok, that's correct. aby sme identifikovali, či je to správne. Once that's done, Keď je toto urobené, then uma vez que isso está, potom this may vocês be fazem isso, harder. toto môže talvez seja um pouco Notice mais difícil. there's a repeat and enlarge in Daniel. Há uma repetição e uma ampliação And what em you Daniel. notice E o que nós notamos that chapter 1, 2 é que o and 3 capítulo 1, 2 e 3 are actually parallel stories são histórias paralelas of 4, 5 and 6. do 4, Then you 5 can e do chapter 6. 4, Então você consegue Five colocar and capítulo six. 4, 5 e 6. so if you're not sure about that, Então, se vocês you não need têm to certeza study disso, and make sure that you believe or accept that. vocês têm que ter certeza que vocês Once you've acreditam reached that stage, e reconhecem isso. You E uma know vez que vocês chegam a esse the ponto, chapter 3 is connected to the third angel's message. vocês sabem que o capítulo 13 está Third angel's conectado message is regarding à the mark of terceira the mensagem beast. angélica, que é em relação à marca da besta. Depending on your level of aptitude, Dependendo interest, da sua there are many atitude, do things you seu can do, many interesse, paths that you can take muitas coisas que você pode fazer, muitas partes que você to pode demonstrate tomar for para yourself demonstrar por você that mesmo chapter 3, que o capítulo 3, Revelation 14, the third angel's message, Apocalipse 14, a terceira mensagem is the angélica, Sunday law issue. é a questão da lei dominical. There are many paths to do that. Existem muitos caminhos para poder fazer isso. If you're inexperienced Se você não tem experiência or lazy, ou você You just é go to Ellen preguiçoso, você vai para Ellen White and she'll tell you e ela vai te that the dizer story on the plains of Dura que a história em is the story of the os Sunday law. planaltos de Dura é a história Or she'll da lei tell you that dominical. the mark of the beast and the warning not to receive it Ou ela vai dizer que a marca da besta ou o aviso que não foi is the recebido Sunday law issue. é a questão da lei So once you dominical. do that, Então, uma vez que você faz isso, you now know that chapter 6 is the Sunday law subject. você sabe que o capítulo 6 é o assunto da lei dominical. So the question you're going to ask Daniel Então, a pergunta que você vai fazer a Daniel, is chapter 6 anything to do with the Sunday law? capítulo 6, tem algo que ver com a lei And dominical? if you didn't ask it like that, E se você não fez a pergunta assim, Daniel would say what? Daniel iria responder Não. o quê? Não. It's got nothing to do with Sunday law. Não tem nada a ver com a lei It's dominical. not that clear to see. Não é assim tão claro Unless de you ask ver, the right question. a menos que você faça a pergunta So once correta. you've done that, Uma vez que você you faz realize isso, that this is a parable, você se dá conta que isso é uma parábola and parables have many elements.
e que as parábolas têm vários and you elementos have to stay on the path. e que você precisa se The manter path no is caminho, straight and narrow. um caminho que é estreito. If you start wandering around and looking at everything, you'll get distracted and not get anywhere. E se você começa a olhar para todos os lados ao seu redor, você se distrai e não chega a lugar nenhum. So you start looking at Daniel 6, Então você começa a olhar para and you Daniel see 6 laws, e você vê and leis, you see oppression and force. vê opressão e força. Reminds you of what Ellen White says. Nos lembra do que Ellen White There's going to be a diz, law that commands you to do things. que vai haver uma lei que comanda a fazer So you coisas. can imagine that this is a subject of law. Então vocês conseguem imaginar que essa é uma questão de lei, This um is assunto sobre lei. the art or the skill to navigate Essa your é way a through these arte problems. e a habilidade para navegar esses problemas. Because if you're not careful, you will see law here. Se vocês não tiverem cuidado, vocês vão ver lei As soon as you aqui. see law, parallel that with a statue in chapter 3. Você pode fazer o or an Se você Adventist não vê a ground, and lei, there's a Sunday law coming. você pode fazer um paralelo com o capítulo 13 e você vai ver que vai vir uma lei dominical, olhando para essa estátua. Então, nós, eles, esses Make professores, this all sound very simple, fazem com que isso soe muito simples, and it's not. mas não It's é. not simple, I don't think. Eu não acho que seja simples. It's not that intuitive to read chapter 6 and say this has got nothing to do with laws, this is to do with elections. Não é assim tão intuitivo dizer, isso não tem nada a ver com leis, tem que ver com eleição. So, as you read through the chapter, Ao ler pelo capítulo, there's certain o things you're going to capítulo, pick up and certain things you're not going to pick up. certas coisas você vai pegar e outras não. Because when we talk about law as an Adventist, Porque como adventistas, quando a gente fala sobre what lei, do we imagine? o que a gente imagina? Legality or illegality? Legalidade ou framework ilegalidade? We speak about law as an Adventist. Qual é o modelo que a gente usa para falar de lei como In the adventistas? framework of Daniel 3, Revelation 14. Dentro desse modelo de Daniel 3 now e 6. Apocalipse 14 e We imagine agora that também o the capítulo de US Daniel government is 6. going to make illegal laws. A gente imagina que o governo americano vai fazer leis So it's all ilegais. about doing things wrong. Então tudo tem que ver com fazer as coisas erradas. When someone says Então quando alguém the diz story of Daniel 6 a história de is not Daniel about 6 illegality, but it's about legality, não é sobre ilegalidade, mas é sobre doing legalidade, things in accordance with the law, fazer coisas de acordo com a lei, it changes things isso muda as coisas dramatically. de forma dramática. The same issue A mesma is in questão chapter 3. no capítulo 3. Most of you will think A maioria de vocês vai pensar that Nebuchadnezzar is doing something bad, que Nabucodonosor está fazendo algo ruim. and from bad E you de get to ruim, not free and not fair. a gente vai para não livre e não justo. And then you imagine that things are illegal E depois a gente imagina todas as coisas ilegais. until someone says, Até que alguém diz, let's ask a question. vamos fazer uma pergunta. Go back 3,000 years. Volte atrás 3.000 Has anos. what Nebuchadnezzar done, O que Nabucodonosor fez? is it legal or illegal? Será que isso é legal his ou ilegal? Context, in his setting. Dentro do contexto dele. And you're forced to accept the answer that it's legal. E você é forçado a aceitar a resposta de que foi legal, legalizado. Once you can establish that point, Uma vez que você consegue estabelecer esse ponto, then your questions begin to change.
Então, a sua pergunta ela começa a and you're mudar able to ask Daniel better questions, and Daniel can give you better answers. e vocês conseguem perguntar a Daniel ou fazer a Daniel perguntas melhores e receber respostas melhores. We're not going to spend too much time in all of that. Então, a gente não vai gastar muito tempo com isso, So you know the issue in Daniel 6. mas vocês sabem qual é o problema de Daniel It's 6. about rights. É sobre direitos. It's the right to pray. O direito de orar. And even though Elder Terry didn't perhaps go into the detail that you would have liked, E ainda que a anciã Terry ela não tenha entrado no detalhe que você she can gostaria, demonstrate, ela consegue as can some demonstrar, others, assim como outros conseguem, that this subject of praying, que esse assunto this de concept oração, of prayer, esse conceito de not the oração, word itself, não a palavra em si, can be understood pode ser compreendida as suffrage. como sufrágio. So we have now we have a context that has been placed in the Sunday law setting. Então, agora nós temos um contexto que é colocado We know that everything na is lei legal. dominical. Sabemos que tudo é legalizado. We've seen that in 2 chapters now. Agora já vimos isso em 2 capítulos. We've said that it's about the right to pray, Falamos que é sobre o direito de orar. and we're going to argue that this is the right for suffrage. E nós vamos agora discutir So que in the esse é o religious context, direito it's the do right to sufrágio. pray. In the political context, it's the right to vote. Então, no contexto religioso, é o direito à oração, e no contexto político, é o And suffrage direito can à be used in both votação. ways, a religious and Sufrágio. a political context. E o sufrágio ele pode ser usado de duas formas, tanto no contexto religioso como no político. So that's a brief overview. Esse é um resumo breve That we're going to say em que nós that vamos the dizer issue of the Sunday law que a questão da lei is dominical not about laws, não é sobre leis, it's about voting, mas é sobre votar, making decisions, if you want, tomar decisões, se a and gente the quiser dizer and assim, the legality or the framework in which those decisions are being made. e a legalidade ou modelo onde essas decisões estão sendo You can do feitas ou all of como that estão sendo same feitas. thing than in Daniel 3. E você pode fazer tudo da mesma And forma that que é feito em changes Daniel significantly 3. what Daniel 3 means to you. E isso muda significativamente aquilo que Daniel 3 representa para você. So that's the first one. Então, esse seria o primeiro. Second one Segundo, was January the 6th, 6 de janeiro de 2021, which is a harbinger of things to come. que é o precursor de coisas que virão. So you heard Eleanor present on that this morning. Essa manhã vocês ouviram a Helena falar sobre isso. You heard other, I think at least 2 other teachers present on this proof, if I'm going to call it that, this subject. Vocês também ouviram outros 2 palestrantes falar sobre essa prova, vamos chamar assim. And all of you have some familiarity with 21. E todos vocês estão familiarizados com 2021 And its connection to Panium. e a sua conexão com o We're Panium. all okay at that level. Então, até esse nível estamos bem. So if we have Panium, Então, se nós temos Panium, this was Raphia, isso aqui seria Ráfia, 2021. 2021. So from Panium, Então, de Panium, we're going to talk about the Sunday law. nós vamos falar da lei dominical. So sometimes people may not see the issue Talvez algumas vezes as pessoas não vejam o problema pointed out. que está sendo apontado. So
the Sunday law Mas a lei dominical is verse 41, é o verso 41, and verse 41 e o verso 41 is the king of the north é o rei do norte versus the glorious land. versus a terra I gloriosa. think we're all familiar with that or okay with that. Eu acho que nós já estamos bem e familiarizados com Even isso. Ellen White Até Ellen White understands that the compreende Sunday law happens in phases, que a lei dominical acontece em fases, so she won't call it the Sunday law. então ela não vai chamar de lei She'll call dominical, it the National Sunday law. vai chamar de lei dominical nacional, Okay with that? ok? The difference between the National Sunday law and a worldwide Sunday law. A diferença entre lei dominical nacional e mundial. These are Ellen White concepts, not ours, Esses são conceitos da Ellen White, não nossos, but we agree with that. mas nós concordamos com isso. We know that this waymark that we're looking at, we're discussing, Então, nós sabemos que esse marco que a gente está vendo e estamos discutindo is something that happens in the United States. é algo que acontece nos Estados Unidos. And in terms of Daniel 11, it's the king of the north entering into the glorious land. E em termos de Daniel 11, é o rei do norte entrando na terra gloriosa. And the problem is E o problema é that Panium que Panium has got nothing to do with that story. não tem nada a ver com essa história. So you are forced Então, você é forçado to put a break in this line. a colocar uma quebra Because nessa Panium linha, a is the fazer uma story quebra nessa of linha. the king of the north. Porque Panium é a história do rei do norte, That's the same. e isso é o mesmo, Versus the king of the south. versus rei do sul. It's an ancient battle between the two parts of Greece. É uma batalha antiga entre uma parte There's da no Grécia, glorious land in that story. mas não há terra gloriosa nessa história. So you can't connect Panium to the Então você Sunday não law. consegue conectar Panium e a lei dominical. So what we do Então o que nós is we'll fazemos say é dizer, that this is, it can come under different names. We'll call this the formalization, podemos dizer vários nomes, mas vamos colocar formalização, increase of knowledge, aumento de conhecimento, and we'll just call this the end. Some people call it the shut door. e aqui vamos chamar de fim. Algumas pessoas dizem fechamento da porta da graça. We know Nós that sabemos we can borrow from Ellen White. que nós podemos pegar emprestado da Ellen If you White, don't like Ellen White, e se vocês não gostam da who Ellen would you White, ask? a quem vocês perguntam? Shout out today if you Perguntam. don't want to ask Ellen White. Digam o nome se você não quer perguntar a Of Ellen what I'm White. about to say next. Daquilo que eu vou dizer Not Daniel. a seguir. Não é Daniel, Someone said? Not Elder Tess. não é John. Ancia Tess, não é Not João. John. Curtis. Good Curtis. answer. Boa But the resposta, wrong one. mas a errada. How much did you pay him for that? Quanto vocês pagaram a ele por You isso? asked Isaiah. Vocês questionam Isaías. And Isaiah's going to tell you E Isaías vai dizer what this waymark is. o que é esse marco. If you ask me, Se vocês me perguntam a I mim, call it number 2. eu chamo de número And that's 2. number 3. E aqui, número And 3. we won't worry about number 1. E não nos vamos preocupar com o número 1. Because number 2 Porque o número is 2 going to explain number 3. vai explicar o número 3. So, if you ask Ellen White now, Mas agora, se vocês perguntam a Ellen she White, says ela diz: what you see here o que você vê aqui predicts the future. prediz o And she futuro. uses the word agitation. E ela usa a palavra agitação. So, we say Então, nós dizemos the agitation at Panium
points que a to the Sunday agitação law. em Pânion aponta para a lei It dominical, doesn't really. mas não necessariamente. So, in one of the three classes that we're going to have in the Q&As, Então, num dos dois we'll, perguntas e do respostas one. que teremos, I perdão. think it was Daniel that said, Eu acho que até foi o Daniel que we will comentou. ask Curtis. Nós vamos sim perguntar ao He was Curtis. correct. Então, no fundo, estava To correto explain that. para explicar So isso. Curtis is going to explain this. O Curtis vai explicar essa parte. Before he does that, Mas antes de I fazer want you isso, to see that there's a problem. eu quero que vocês vejam que há um Because it was problema, taught porque foi that ensinado Panium, que Pânion, or January the 6th, ou 6 de is a janeiro, harbinger of the National Sunday Law. é um precursor da Lei Dominical Nacional. And that needs explaining. E isso precisa ser explicado. It's either considered a poor argument or a wrong argument. Ou é um argumento pobre ou está errado. So if you didn't understand what I said, Então, se você não entendeu o que eu disse, understand this. entenda o seguinte. You know Daniel 11 verse 41. Vocês conhecem Daniel It's the 11, story verso of the 41. glorious land. É a história da Terra Gloriosa. Don't worry about the King of the North bit. Não se preocupem com a parte do Rei do Norte. Panium, in the Pânion, same chapter, no mesmo capítulo, thousands of years before, milhares de anos is a atrás, story about a battle é a história de uma between the batalha King of the North and the King of the South. do Rei do Norte e o Rei do Sul. You owe Daniel some money, apparently, Curtis. Curtis, agora That's você it. deve dinheiro ao Daniel. So, Ele está lá atrás That's all you esperando. need to understand. Agora, isso é tudo que vocês You don't precisam understand the entender. rest of it. Se vocês não entendem o restante, And then you should be able Depois, to see você deveria conseguir the enxergar story between two kingdoms fighting, uma história de dois which has reinos nothing to do brigando, with the glorious land, que não tem nada a ver com a Terra Gloriosa cannot predict the future e que não podem predizer o futuro about the glorious land. sobre a Terra Can't Gloriosa. predict the glorious land's future Você não consegue predizer o futuro da Terra Gloriosa, unless you have a really good model a menos que vocês tenham Which is realmente um possible in bom theory. modelo, que é possivelmente em teoria. The only way you're going to predict the future of the glorious land E a única forma de você predizer o futuro da Terra Gloriosa is by having a story é tendo uma at história, number 2 no número it's 2, about the glorious land. que é sobre a Terra Gloriosa. And it just so happens that January the 6th is a story about that. E 6 de janeiro é uma história sobre isso. The problem is, O problema January é, the 6th, 6 de janeiro, you're all familiar with, que vocês já estão familiarizados. how do you know that has enough power, Como é que você sabe que tem poder suficiente, it has enough built within its DNA que tem o suficiente no seu DNA to have predictive qualities? para ter qualidades de predição? Because predictive qualities are prophetic issues. Porque questões de predição são questões proféticas, Not political ones. não são questões So políticas. to infer upon January the 6th, to give it prophetic power, Então, para dar poder profético a isso, that historical event has to be turned into what? esse evento histórico precisa se tornar no quê? Into a waymark. No marco. You can't turn it into a waymark. It doesn't Se do você não anything for consegue you. fazer disso um marco, isso não faz nada por você. And turning January 6th into a waymark isn't that easy. E fazer de 6 de janeiro um marco não é assim tão fácil. I suspect it's harder than you think. Eu suspeito que é mais fácil do que você imagina. And the problem is we all think it's obvious E o problema é que todos nós achamos que é óbvio. because
we're so biased Porque temos tantos in our viés views of what we think is going to go on or what we expect daquilo que a gente acha que vai acontecer e que a gente tem expectativa. our biases expose us to mistakes, basically. Os nossos viés basicamente são expostos ao erro. So unless you know how to turn January the 6th into a waymark, Então, a menos que você saiba fazer de 6 de janeiro um marco, can't be used. não pode ser usado. And the thing is, E a questão é, happens in 2021. acontece em 2021, We were already told that Panium was in 2021. já nos foi dito que Panion foi em 2021, So it seems so seductively simple to make it Panium. e parece tão simples e sedutor fazer disso Panion. So we're going to show you how to do that. Então, nós vamos demonstrar como vocês devem fazer isso. So the next one, O próximo, Revelation 13 and 17. Apocalipse 13 e 17. We'll call it the rise and fall of nations. Vamos chamar a queda e ascensão So that's the de generic nações. title, how Isso é um nations título rise and genérico. fall. Como é que as nações elas caem e ascendem? So this is a bigger subject than was shared this week. Esse é um assunto mais amplo do que aquilo que foi compartilhado essa semana. There are many components to this. Temos muitos componentes para isso. I spoke a little bit about this yesterday Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. when I was asked. I can't remember what question I was asked, Não lembro que pergunta me fizeram, but part of my answer was, if you remember, who is in control? mas parte da minha resposta, se vocês lembram, foi quem está no controle. Who determines 7 kingdoms? Quem determina 7 reinos? So those 7 kingdoms, Então, esses 7 I'm reinos, saying, are being controlled and directed by Satan eu estou dizendo que estão sendo controlados e direcionados por Satanás to reach perfection, para conseguir to atingir a perfeição, accomplish the destruction of God's kingdom, the overtaking of that. para conseguirem destruir o reino de Deus. So we know that those 7 kingdoms are all in the statue. They are the statue, if you like. Então, nós sabemos que todos esses 7 reinos eles são a estátua, ou estão na estátua, se vocês As soon as you quiserem say dizer that, assim. E uma vez que vocês People dizem say, isso, well, if that's all Satan's kingdom, how comes the lamb is there? as pessoas então dizem, se isso é tudo o reino de Satanás, então como é que a gente tem o cordeiro aí? We haven't addressed that question. Nós ainda não abordamos essa But it's something that pergunta, needs to be answered, mas é algo que precisa ser respondido. because that lamb-like beast isn't in the mountain, and it is not the mountain. Porque essa besta como cordeiro não está na montanha, But don't let that deter you, mas que isso não vos desvie, worry you, que não vos preocupe, distract you. que não possa What you trazer want to distração. understand Porque o que você quer entender is that the reason nations fall and then are replaced é que a razão pela qual as nações elas caem e depois são substituídas is because those kingdoms are not good enough to finish the work. é porque esses reinos não são bons o suficiente para terminar o trabalho. That either, whatever it is, Satan has determined that he and his armies are not ready yet. E que, seja o que for, Satanás ainda não determinou que ele e o seu exército So estão think about this prontos. as refinement. Então, pense nisso como refinamento. And remember E lembrem-se that everybody is a free moral agent with will. que todo mundo é um agente livre e com vontade. Even Satan's agents
Até os agentes de They have Satanás free will. também têm vontade, livre-arbítrio. Satan can't click their fingers and make people jump. Satanás não pode apenas estalar os dedos e fazer com So que when as pessoas Satan pulem. selects somebody, Então, quando Satanás escolhe alguém, an individual and a kingdom, um indivíduo e um reino, and then that kingdom implodes, e depois desse reino ele that implode, means internal destruction. isso significa uma destruição Satan interna. has to start again. Satanás tem que começar novamente. This rise and fall isn't this childish Adventist view of things. Essa ascensão e queda não é uma visão infantil. So you need to understand this proof in those terms. It's far more sophisticated. You have to realign the purpose of this. Então você precisa entender essa prova dessa forma e você precisa realinhar o propósito disso. Even bad people want good things, don't they? Até pessoas ruins querem coisas boas, certo? They want the best of life, Querem o melhor da vida, not the worst. não o pior. So if you start asking people how things should operate, Então, se você começa a perguntar às pessoas como é que as coisas deveriam funcionar, human beings took them a seres long humanos, já há time, muito they tempo realize que that estão aqui, monarchies or kings don't work very well. mas já se deram conta que monarquias e reis não funcionam muito bem. They wanted different types of government. Querem tipos diferentes de governo. So the next best thing Então, a próxima is melhor the coisa dictator, é um ditador. because the dictator Porque um ditador is of the people. é das Is pessoas, that right? certo? Dictators come from the people. Os ditadores, eles vêm das So pessoas. that's a real progressive step to be a dictator compared to a king. Então, é um passo realmente progressor ser um ditador ao invés de um rei. Human beings are doing this all by themselves. It's not some satanic thing. Seres humanos estão fazendo isso sozinhos, não é algo satânico. Most dictators rise through revolution, A maioria dos ditadores, eles surgem através de uma revolução. and most revolutions start for good reasons. E a maioria das revoluções, elas começam por boas razões. Then humans work out Depois, os seres humanos, eles se dão conta dictators aren't actually that different to kings. que os ditadores não são assim tão diferentes dos reis. So then you have different forms Depois temos formas diferentes of, we'll call, social cultures. daquilo que a gente vai chamar de culturas sociais. Communism, Comunismo, many good points, muitos bons and whatever you're pontos. going to call on the West. E seja o que você quer chamar It's no... the bad term, I'm just Este. going to call it capitalism. E é um termo ruim, mas eu vou chamar de capitalismo. So you have different forms of social solutions to kings and dictators. Então, temos formas sociais diferentes, tanto para reis como And the one that we kind of governantes. gravitate to, or we like using, is we call democracy in its various forms. E normalmente a gente gravita para a democracia nas suas várias formas. So when I said dictator, I said of the people. You can also argue that they're by the people. Quando eu disse ditador das pessoas, também poderíamos dizer ditador pelas pessoas. The problem is they don't end up being for the people. O problema é que eles normalmente terminam não sendo pelas pessoas, So a it's that favor, né, last das element, pessoas. Então, esse é o for the people, último elemento, serve que the people, seja pelas pessoas but you end para up with servi-las. this democratic form of society.
E que você acaba tendo essa sociedade And democrática. Satan can't do anything about that human growth, that desire. E Satanás não pode fazer nada em relação a isso, em relação a esse desejo de crescimento. So we've got these nations Então, nós temos essas being nações more perfect, sendo mais perfeitas one level, e a um a nível, better war machine for Satan, uma máquina de guerra melhor para and on Satanás. the other side, E, por outro whether lado, you're good or bad, quer você seja bom ou godly or ruim, satanic, divino ou everybody satânico, wants a better life, todo mundo quer uma vida melhor. and everybody wants to be treated nicely. E todo mundo quer ser bem tratado. And human beings collectively have worked out the best way to do that is through democracy. E os seres humanos se deram conta que a melhor forma de fazer isso coletivamente é através da democracia. If you can accept all of that, Se você consegue aceitar tudo isso, then you can understand então você consegue compreender why God por will que que accept Deus working with a king, vai aceitar trabalhar com um which rei, is wrong. que está God errado, is willing to work with a dictator, porque Deus está disposto a trabalhar com um ditador, which is again is wrong. que novamente está errado, And God's willing to work with a democratic government. mas Deus também se dispõe a trabalhar com um governo democrático. Whatever human beings create, God will work with them. O que quer que seja que seres humanos criem, Deus vai trabalhar com eles. And if you can see that, E se você consegue ver accept isso, that, aceitar then isso, you know that Satan has to do the same thing. então você sabe que Satanás tem que fazer a mesma So even though coisa. you can get a lamb-like beast, Então, ainda que você obtenha it's um still part of the cordeiro, kingdoms of this world. uma besta como um cordeiro, ainda faz parte dos reinos desse mundo. And there are these two stories going on. E estão acontecendo essas duas histórias. Satan perfecting the war machine Satanás aperfeiçoando a sua máquina de guerra and human beings craving and demanding a better life. e os seres humanos querendo uma vida melhor, A more equitable life. uma vida mais Those two de things equidade. may or may not be in tension, but both kings, God and Satan, have to accept that and deal with it. Mas essas coisas podem ou não ser intencionais, só que tanto Deus e Satanás têm que aceitar essas coisas. E se nós estamos bem Then com what we isso, want to do, aquilo então que a gente quer if we want fazer, to identify what's going to se a happen gente at the quer end of the world, identificar o que vai acontecer no final do mundo, we do that through parabology. nós fazemos isso através das parábolas. Revelation 17 gives us a lot of information, Apocalipse 17 nos dá bastante informação, particularly the fifth, particularmente o sixth, quinto, and seventh kingdom. sexto e sétimo reinos. So that's not new. Então, isso não é novo. And so what's useful Então, o que is to ajuda understand the é rise and compreender fall of previous kingdoms, to understand ascensão e the queda de rise reinos and fall anteriores, of the present. para entender a ascensão e queda no presente. So one of the presenters quoted, Então, um dos if palestrantes you live citou by the sword, you die by the sword. que se você morre se você vive pela In espada, English, você there's a morre saying, pela espada. E no inglês há um ditado, what goes around comes around. é tipo o karma, né? O que In the East, you as will call coisas it dão, karma. elas sempre voltam. Que no oeste a gente chama de karma. So Muita gente everybody chama knows de what karma. karma is. Então todo mundo sabe o que significa You pay karma. the price of your actions. Você paga o preço das suas ações. We all understand that. Todos entendemos isso. So that phrase is used in the context of the fifth kingdom. Então, essa frase é utilizada no contexto do quinto reino. Desolation, Desolação, death, morte, shall be poured upon the desolator.
será derramado sobre o desolador. Who told you that? Quem te diz isso? Elder Terry. Anciã Terry. So that's Daniel 9, yes? Então, isso é Daniel So we 9, sim? understand that verse. Nós compreendemos esse So verso. we know Então, nós the sabemos fifth kingdom, que o quinto reino, how it's going to rise up and how it's going to come to its death. como ele vai ascender e chegar à sua morte. And then we find information about the sixth, Também depois achamos informação sobre o and then we sexto. need to find information about the seventh. Depois precisamos achar informação sobre o sétimo. So that is easier said than done. Então, isso é mais fácil dito do que feito. I'll read what Ellen White says. Eu vou ler o que diz a Ellen White. Great Controversy 439. Grande conflito 439, terceiro parágrafo. At this point, another symbol is introduced. Nesse ponto, um outro símbolo é introduzido. I beheld a beast coming up out of the earth, Eu vi uma besta saindo da terra and it looked like a lamb. e parecia um cordeiro. Chapter 13, verse 11. Capítulo 13, verso Both the 11. appearance of the beast Tanto com a aparência da besta and the manner of its rise e também o jeito que ela ascendeu indicates indica that it rises in a different way que surge de uma forma diferente, than the preceding symbols. que os símbolos que vêm depois. Kingdoms that rose before Os reinos que ascenderam antes eram predators, predadores. and this is a lamb. E isso aqui é um They cordeiro. rose Eles se when levantaram when the four winds blew upon the sea. quando os quatro ventos sopraram no mar, In Europe, basically. na Europa, These are basicamente. winds of strife, Isso aqui são warfare, ventos de guerra, revolutions. revoluções. This kingdom Esse reino, coming up out of the earth saindo da terra, did not overthrow existing powers to rise up. não derrubou poderes existentes para poder se levantar. We can read it says it grew up peacefully. Podemos ler e ver que cresceu de So this forma is Ellen White's pacífica. version. Então, essa é a versão da Ellen If you White. don't ask the right questions, Se você não faz as perguntas you won't certas, get the right answer. você não recebe a resposta Because certa. someone's going to say, Porque alguém vai dizer: I thought the United States rose up with some huge revolution killing lots of English people. eu achei que os Estados Unidos surgiram numa revolução matando milhares de pessoas inglesas, Let alone the death and carnage of all the millions of Americans that already live there. e deixando milhares de And mortos the de Mexicans. americanos que já viviam lá e And the mexicanos, Canadians. e também os And the canadenses French. e franceses It's carnage. And the Spanish. e os espanhóis. Foi muito carnívoro, They even stole o their names. carniceiro. Até roubaram seus nomes. So it doesn't look good. Então isso não parece bom. So the question is this version wrong? Então a pergunta é: essa versão está errada? Is Ellen White an American nationalist? Ellen White é uma americana Or she doesn't nacionalista? know history? Ou será que ela não sabe a And don't we história? know history? Será que a gente não conhece a história? Depending on the question you're asking, Dependendo da pergunta que você está the fazendo, study that you're doing, o estudo que você está fazendo, both answers can be equally valid. ambas as respostas podem ter o mesmo valor. So Então, we've presented here, nós apresentamos aqui, I think correctly, eu acho que corretamente, that the rise of this nation, que a ascensão dessa nação, if we understand the symbols correctly, se é que a gente entende os símbolos corretamente, demand, demanda, despite all of those murders that happened,
Independentemente dessas mortes We que understand that the acontecem, rise of the Sixth Kingdom was done peacefully, que a gente vê que a ascensão do sexto poder foi and the feita de creation of forma this kingdom pacífica e que after its independence from slavery depois que eles ficaram no poder, depois desse período de was done escravidão, in a democratic way, foi feito de forma democrática, assim que eles assumiram o peacefully, poder. as Ellen White would say. Ellen White chamaria de forma pacífica. So once we establish that, Uma vez que a gente estabelece isso, how this kingdom rose, como ascendeu esse reino, we can then understand how it's going to come to its end. a gente assim consegue entender como é que vai chegar ao seu fim. And if we were to break some rules, E se a gente tivesse que quebrar going to algumas proof regras, number 2, this one, se você fosse aqui para essa segunda prova, we see 2021 a gente vê 2021, insurrection, a which was insurreição, basically to take over the government basicamente para fazer esse golpe de using tomar o governo, non-democratic means, tentando usar meios não democráticos, failed. e isso Didn't falhou, work. não funcionou. So we can develop lines of evidence to discuss the Sixth Kingdom and its nature and its rise and fall. Então, a gente consegue desenvolver linhas de evidência para falar da ascensão e queda do sexto reino, para demonstrar isso. And therefore, Assim I'll sendo, tell you how the seventh comes to its rise. vai dizer também como é que o sétimo vai ascender. The danger in all these studies O perigo de todos with esses what I'm estudos, doing até naquilo que eu estou fazendo, is we make things look easy que a gente faz com que as coisas se pareçam fáceis. and we only answer the questions that we want answered. E a gente só responde às perguntas que a gente quer. So your work, Então, o seu it's always trabalho, been your work, e sempre esse foi o vosso is trabalho, to make sure that the things that we leave out é se certificar de que as coisas que a gente deixa por can dizer be left out. podem ser deixadas assim, de fora. For instance, Por exemplo, if the fifth kingdom se o sexto reino died in agony, morreu em agonia, how comes the sixth kingdom didn't rise in agony? como é que o sexto reino então também não ascendeu em agonia? Because we've argued Porque nós if argumentamos the sixth dies peacefully, que se o sexto morre de the forma seventh tranquila, rises or is born o sétimo ascende, nasce, peacefully. também So de you forma can see pacífica. Então você consegue here ver que aqui and here, e aqui, if I just say bad se eu apenas disser and ruim good, e bom, bad and good, bom e I'm ruim, going to put good and good. eu vou colocar aqui bom e bom. Bad death, good birth. Morte ruim, mas nascimento bom. There is such a thing as a good death. Existe essa coisa de morte ruim. The sixth has a good death. O The seventh has a sexto good tem birth. uma boa morte It doesn't work. e um bom nascimento. Isso não funciona. This death Essa morte and birth e nascimento happen where? acontecem onde? In the same No mesmo place. lugar. This death Essa morte and this birth e esse happen nascimento where? acontecem onde? In different places. Em lugares That's why you can diferentes. do that. Por isso é que você pode fazer isso. The birth of the sixth kingdom happens somewhere else. O nascimento do quinto reino acontece So num it's outro lugar. legitimate to have that difference.
Então é legítimo ter isso aqui de forma diferente. So, Então, Caesar César and Pompey e Pompeu is 63 BC. é 63 I did this a.C. one yesterday, I think. Ontem eu fiz isso, So I'm not going to go eu through that. acho. Então eu não vou olhar para isso. And the last one E o último is the fight between the king of the north and the king of the south. é a guerra entre o rei do norte e o rei do And sul. this is the story E essa é a of história Quintus Fabius Maximum Gurgis. do Fábius Quintus Máximos Gurgis. We'll call this the flood. Vamos chamar isso de dilúvio. This is the one that Aaron disagrees with. É com esse que o Aaron discorda. And hopefully tomorrow he'll explain why. E eu espero que amanhã ele vai explicar o porquê. So, what was done Então, o que foi feito was to take this person out of their historical context, é pegar e tirar essa pessoa de dentro do seu contexto ignore the histórico, word maximum, ignorar a palavra máximos, because it really doesn't do anything, porque não faz nada, and e take those three names pegar nesses três nomes and separate them, e separá-los. and only look at the two. E apenas olhar para os Fabius dois. Gurgis. Fábios Gurgis. And then run through all of that as I did yesterday, Depois ver tudo isso, como eu fiz ontem, because we can see this is the flood, porque a gente consegue ver que isso é o dilúvio, and we can see that this is vote e a gente consegue ver que isso é o voto. 538 Sunday law. 538, lei dominical. So there are some issues with this, Então, a gente tem alguns problemas com isso, disagreements, ou discórdias, especially when we talk about Quintus, principalmente quando a gente fala de number quintos, 5, número 5, 5th month, quinto which mês, is for us the 7th month, que é para nós o sétimo mês. all the intricacies of that, and get to July. E depois a gente consegue ver toda a implicância disso e chegar a Some julho. people find that illegal, Algumas pessoas já acham que isso é ilegal. and the other issue that people have E a outra questão que as pessoas têm is the year 272 é o ano 272. sorry. Yeah, I thought that's looking wrong. 272 or 273? Where does this person fit in the context or a structure? Então, onde é que essa pessoa ela encaixa nessa estrutura ou contexto? So there are many questions about this person and their influence on our Sunday law message. Então, temos bastantes perguntas em relação a essa pessoa e a And mensagem da lei we're so dominical, nice, porque nós somos tão we say, if bondosos, you don't like Quintus, tão bonzinhos. A gente diz, ok, We'll se do it você a não different gosta de way. quintos, a gente faz de uma forma and you don't even diferente. worry about 272, 273. E a gente nem sequer precisa se preocupar com 272 ou don't like that. 273, se vocês não gostam disso. Because some of us, I think all of us, most of us, Porque alguns de nós, a maioria de nós, have got an understanding temos um that we can entendimento demonstrate what que the a gente correct pode date is demonstrar a data correta
without using all of these things that people are objecting to. Sem utilizar todas essas coisas que as pessoas estão em objeção. So, if you're one of those people that don't like Quintus, Então, se você é uma dessas pessoas que não gosta do Quintus, we'll try to answer those questions. nós vamos tentar responder essas perguntas. Mas, If we answer the question se nós respondemos a pergunta that you get to the same place que você chega ao mesmo as you would lugar have done using Quintus, que você chegaria usando o you're Quintus, forced, você é if you forçado, agree with the argument that we'll use, se você concordar com o nosso argumento, you're then forced to accept Quintus você é então forçado a aceitar as Quintus being correct. como estando correto. Just letting you know that. Só para que vocês saibam. And that's it. I've run out of time. Então, já estamos sem tempo. There's many more details to all of this that we can and need to discuss. Temos muitos detalhes em relação a isso que a gente pode e deve But we falar, won't have time at this camp. mas nessa campal a gente já não vai ter tempo. We have 3 meetings left now. Nós ainda temos mais 3 apresentações, Out of those 3 meetings, e dessas 3 apresentações, Aaron's going to take a section. o Aaron ele vai pegar numa parte, Curtis is going to take a section. o Curtis vai pegar numa And parte, so we'll have 2 and a bit of classes left. e depois só nos sobra 2 e um pouquinho Got mais. several questions, Tenho várias but perguntas, if we do take any questions off the floor, or if you haven't asked your questions, mas se a gente aceitar perguntas das pessoas que estão aqui, ou se vocês ainda não enviaram as asking vossas questions, perguntas, ask questions that are really going to make a difference for you. They're going to help you to accept or reject certain pieces of truth. façam perguntas que realmente vão ser válidas para vocês, para poderem aceitar ou não algumas dessas Don't partes waste da your verdade. questions. Não desperdicem as suas perguntas. Just want to ask a question. Eu só quero fazer uma outra pergunta, This is a question that I received. que é uma pergunta que eu recebi. I can't remember the details of it. Não lembro os detalhes. It's like dot 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 É tipo ponto, Acts ponto, 27 ponto. Atos is 27 the line of é a linha de institutions. instituições. So we've all imbibed that. Nós já temos isso imbuído. And my question to you is, E a minha what pergunta does para that vocês even é: mean? o que isso significa? It's the line of institution. Ser a linha da instituição. Because Porque if I do this line, se eu faço essa linha, what is this the line of? essa é qual linha? What's this the line of? Essa linha é de quê? So this is the line of the 144,000. É dos 144 mil. And what is the 144,000? E o que são 144 mil? Is it an institution? É uma instituição? So if that's an institution, Então, se isso é and uma we do some instituição fractal magic, e a gente faz alguma mágica com os the line of the fractais, priests, Levites, and Nephilims are lines of. a linha dos sacerdotes, levitas e netineus são linhas de Institutions. instituições? So don't ask redundant questions. Então, não façam perguntas redundantes. Ask good ones. Façam boas perguntas. Ones that are good. They're all good questions, but I mean ones that are really going to make the difference. São todas boas perguntas, mas eu quero perguntas que realmente vão fazer a diferença para vocês. It just shows you how easy it is to have these funny ideas. Porque mostra realmente como a gente consegue ter todas essas ideias ruins. If this is the line of Estranhas. institutions, Se essa é a linha das what's instituições, that telling you? o que isso te diz? Show me the line of people, Me mostre a linha de the line of pessoas, the individuals. a linha dos indivíduos. You'll find there isn't one.
vocês vão ver que não You'll há find that there nenhuma. isn't one. So it's inappropriate to call the line of Acts 27 the line of institutions. Então é inapropriado chamar Atos 27 a linha das instituições. It's like a tautology, it's a redundant statement. É como uma tautologia, um discurso redundante, Because they're all lines of institution. porque são todas linhas de instituição. And the reason you said that E a razão pela qual você disse isso is because é porque, maybe, depending on who you are, maybe until now, dependendo de quem você é, talvez até agora, you thought this line você pensava que essa was the linha line of 1,440,000, é a linha de 1.4 million, I think. 140 mil pessoas. Which means it's a line of how many people? O que significa que é a linha de quantas pessoas? One person. Uma pessoa. You think this is your line. Você acha que essa é a sua linha? Because people say, Porque as pessoas dizem, where's my 1989? I came in 2017. onde está o meu 1989 se eu entrei em 2017? You ever heard that question? Vocês já ouviram essa pergunta? That person thinks this is the line of the individual. Essa pessoa acha que essa é a linha do indivíduo. And there's never been a line of an individual, I don't believe. E eu não acredito que temos a linha de um Except some indivíduo, theoretical one. além de uma linha teorética, de teoria. And if that's true, E se isso you for need to verdade, completely reimagine vocês precisam reimaginar completamente how salvation works. como funciona a salvação, Because there is no individual line of salvation anymore. porque já não existe uma linha individual de salvação. If it's the death of the United States, Se é a morte dos Estados and Unidos, this is the creation of the movement, e aqui é a criação do they're all movimento, about salvation. todos são sobre There is salvação, no line of personal salvation. não há linha sobre salvação pessoal. And that should worry you Isso deveria te if you preocupar, haven't understood that before. se você ainda não compreendeu isso antes. And I think Eu acho that's the next thing that this movement's going to have to deal with. que isso é a próxima coisa com que esse movimento vai ter que lidar, That we will be dealing with, que a gente vai estar lidando, is being dealt with now. está sendo lidado agora. So book your place for next year. Então, reservem já o lugar para o próximo ano. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you. Deus Santo, nós te agradecemos Step by step, que, passo a passo, despite our independence and free will, independente da nossa independência e livre-arbítrio, you're going to save a movement. tu vais salvar um movimento. You're going to create an organization, Vais criar uma an organização, environment, um a ambiente, culture uma cultura that reflects your will, que reflete a tua your vontade, character. o teu caráter. May each of us desire Que cada um de nós possa desejar to enter into that place, entrar nesse lugar to be part of that kingdom, e ser parte desse reino, so that we can be safe. para que a gente possa se sentir seguros. Em nome de Jesus, amém.